estamos aqui iniciando mais uma série de entrevistas, H. Lucas Entrevistas. Hoje é sexta-feira, 18h30, estamos ao vivo. Eu estou recebendo hoje um procurador da República aqui em Foz, que é o atual coordenador do Ministério Público Federal, Dr. Hercias Rodrigues de Souza, que gentilmente atendeu o meu convite. Obrigado por ter vindo, doutor. Obrigado, Lucas. Obrigado aí pelo convite também. E um cumprimento aos seus ouvintes, aos telespectadores. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa boa e esclarecedora aí sobre direitos e sobre sociedade em geral. Muito bem. Doutor, eu vou começar perguntando ao senhor, eu sei que o senhor esteve aqui participando de 2 eventos que nós tivemos nos últimos dias aqui. Vamos por etapa. O primeiro deles, ontem, vieram aqui um braço da CPI que acontece na Assembleia Legislativa para discutir a questão do pedágio no Paraná. Ela se instalou aqui na Câmara e eu sei que o senhor esteve lá. O que o senhor viu lá, o que se passou lá, doutor? Por favor. Pois é, eu fui convidado, na verdade, Lucas, vieram os membros da CPI mesmo, titulares, o presidente da CPI, que trata do pedágio. E houve um convite para o Ministério Público Federal para a gente comparecer lá também. O Ministério Público Federal instituiu uma força-tarefa para acompanhar essa questão do pedágio no Paraná. As pessoas que estão nos vendo sabem melhor do que nós até o quão grave é esse problema. O nosso pedágio é um dos mais caros do Brasil e as nossas estradas não são as melhores do Brasil, tem coisa melhor por aí. Os contratos foram feitos há 15 anos de um modo que nós não podemos aceitar hoje. Houve aditivos que são penduricalhos nos contratos, houve majorações de valores, não há por parte das concessionárias uma clareza quanto aos seus ganhos, enfim, há uma série de situações que redundam no que a população sente, Lucas, que é um pedágio alto e um pouco retorno efetivo em estradas. E nós estamos falando aqui na região de Foz do Iguaçu, a gente sabe isso de cadeira, não é verdade? Esse corredor que vai até Cascavel, mas depois segue Guarapuava, vai até Curitiba, segue depois, enfim, até Maringá por outra estrada, notadamente nesse trecho até Cascavel, horrível. Um trânsito ruim, mortes frequentes por colisão e nós temos um pedágio alto. Tudo isso fruto de desacertos do passado. Agora nós temos um novo tempo que tem que trazer novas ideias. Então, nós não podemos deixar que aqueles erros do passado se perpetuem, então temos que revolver a terra daquele passado, e temos que olhar para frente também. Tem uma frase que eu gosto muito, que aplica para essa questão toda, que é o seguinte, eu sempre repito ela, eu não sei nem de quem é a frase, mas é o seguinte, novos tempos trazem novos pássaros, novos pássaros trazem novos cantos. Novos cantos trazem novos tempos. O que eu quero dizer com isso é que se mudam os tempos, outros passarinhos começam a cantar. E a gente já viu em junho, julho aqui no Brasil, que tem um monte de rouxinol cantando aí nas ruas. E cantando um canto que a maior parte das instituições, Lucas, não estão preparadas para ouvir. Pedágio no Paraná faz parte disso. Se houve coisas que não são adequadas para o passado, nós temos que voltar a investigar, mas principalmente não deixar que se repita para o futuro. Esse pedágio, na forma como está, sem obras e sem fiscalização. Esse é o problema. Sem fiscalização. Isso a gente pode dizer. Não houve fiscalização para e passo. Aquela fiscalização concomitante. Depois de 15 anos, para nós fiscalizarmos algo, é sempre mais difícil. É mais ou menos como o crime, não é? Depois de 20 anos de cometido, como é que você vai atrás de um negócio desse? É muito complicado. A CPI do pedágio quer voltar, verificar este passado e verificar como é que aconteceu. E para isso, Lucas, assim, é claro que nós temos limitações, mas pela primeira vez a CPI está recebendo dados do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, e da Receita sobre essas informações de como andam as concessionárias. Alguém deu um dado, e assim, só para a gente situar e para os telespectadores situarem, de lucro da concessionária que trabalha em Ponta Grossa. Então, assim, alguém levantou,
as empresas maiores de Ponta Grossa, e Ponta Grossa é um polo industrial, todo mundo sabe, grandes empresas de agroindústria estão ali, de projeção nacional, e comparou, Lucas, o lucro dessas maiores empresas de Ponta Grossa com o lucro da concessionária que atua naquele espaço. Só naquele trechinho. O lucro das outras empresas é 1%, 1,5%, 2%, 5% nas mais rentativas, nas mais rentáveis. A concessionária teve um lucro de 34%, quase 35%. Ou seja, destoa mesmo. Claro que está errado, claro que alguma coisa está errada. Sim. Isso as pessoas sabem. A CPI, então, pretende revolver isso do passado, verificar o que se pode fazer em relação a este passado e, principalmente, não repetir isso no futuro. O ex-governador Jaime Lerner foi ouvido pela CPI agora, esses dias, anteontem. Isso. Consultor. O consultor e tal. Ele deu a entender, eu vi a entrevista que ele deu depois da oitiva na CPI, e ele deu a entender assim, que olha, era outro tempo, a gente foi pioneiro, enfim, esse é o tempo de rever esses contratos e tal. A minha percepção é a de que já ao tempo daqueles contratos já havia Constituição e leis suficientes para que não fossem daquele jeito. A gente precisa dizer isso. Só foram feitos daquele jeito porque eram outros tempos, não eram tempos de fiscalização efetiva. Como eu acabei de dizer, os pássaros não estavam cantando na rua o que estão cantando hoje. Então, assim, para finalizar esse tema, assim, no começo, Lucas, me parece o seguinte: as instituições que não tiverem ouvido afinado para ouvir esses cantos de agora vão perder o bonde da história. Vão perder o bonde da história. Sejam quais instituições forem, seja a Justiça, seja Ministério Público, seja Judiciário, seja Legislativo, seja Executivo, as instituições, sociedade civil organizada, ONGs, ONGs, as instituições que não tiverem ouvido afinado para ouvir o que vem das ruas vão perder o bonde da história. Muito bem, procurador. Só para complementar o que o senhor falou, descreveu com muita propriedade, eu queria acrescentar aqui um adendo, que eu também nesse programa eu gosto muito de falar. Meus amigos até falam, Lucas, você não deixa o entrevistado falar. Bom, mas vamos lá. Segundo essa CPI que aí está da Assembleia, ela trouxe alguns dados interessantes. Um deles, eu vou dizer agora para os senhores. Os barões do pedágio, de 98 até 2013, portanto lá se vão 15 anos, arrecadaram, pasmem os senhores, 20 bilhões de reais. E aplicaram nas estradas, melhorando, duplicando, sabe quanto? 3 bilhões. Isso significa 15% do que eles arrecadaram, eles aplicaram. Isso para mim chega a ser até pornográfico, mas enfim, é a situação que está aí. Nós acreditamos que, como o senhor colocou muito bem, são novos tempos, os sabiás estão piando na rua e essa gente que fique veaca porque pode vir coisa por aí. Muito obrigado. Agora venham, doutor, vamos falar um pouco agora sobre o evento que aconteceu aqui num dos nossos hotéis. Nós temos hotéis chiquérrimos aqui, somos o segundo parque hoteleiro do Brasil. Nós temos aqui hoje 23 mil leitos e deve estar vindo aí mais uns 3 mil que está em construção. Então nós vamos ter aqui, estamos caminhando, não vamos ser o primeiro parque hoteleiro do Brasil, porque tem o Rio de Janeiro, né, que lá realmente ninguém é imbatível, com aquele marzão. Mas na sequência eu vou falar com o doutor aqui, o procurador, que participou de um evento num dos hotéis que tratou da questão do tráfico internacional de pessoas. Mas isso depois do comercial, por favor. É agora, dona Cris. Falta quantos minutos, dona Cris? 3 minutos? Então eu vou continuar falando aqui com o procurador, meu convidado de hoje, membro do Ministério Público Federal em Foz do Iguaçu. O senhor veio para cá, o senhor está quanto tempo aqui, doutor procurador? Aqui em Foz do Iguaçu eu estou há pouco mais de um ano. É? Mas dá para a gente falar sobre o evento? E do nosso parque aqui. Não, mas nós vamos falar muita coisa. O Parque Nacional? Não, do Parque Hoteleiro? Do Parque Hoteleiro. O senhor também é dessa área? Não, eu sou da região aqui. Eu fui criado aqui na região, a 200 e poucos quilômetros. Eu sou bicho aqui de vizinhos nossos aqui. Pois é, mas eu Norte do Paraná. Eu conhecia Foz do Iguaçu de vir passear. E
estou morando em Foz do Iguaçu agora e me surpreendeu. Eu, paranaense, do oeste do Paraná, me surpreendi com Foz do Iguaçu. A cidade me surpreendeu favoravelmente. Não pelo parque hoteleiro, porque a gente fica em casa, né? Mas restaurantes, o quanto a cidade... Claro que nós temos problemas, não vamos render lousa à cidade, mas a cidade tem... Para viver é muito boa. Muito boa. Aquela violência de rua que a gente tem em outras cidades bem mais exacerbada, eu acho que a gente tem menos aqui. Claro, por razões sociológicas, talvez até de descaminho, enfim, que aplaca um pouco a coisa. Mas, de todo modo, Foz do Iguaçu é uma belíssima cidade para morar. Que bom que é. Não tenha dúvida. Eu, por exemplo, antes de me tornar aqui ligado à imprensa, eu era executivo de hotelaria. Trabalhei durante mais de 20 anos em hotéis pelo Brasil todo. E eu vim aqui para cuidar de um hotel, era para ficar 6 meses e tal, fazer uma auditoria no hotel. Estou há 20 anos aqui. Realmente essa cidade, quem bebe da água aqui costuma ficar. Quiçá o senhor fica aqui uns 20, 30 anos. Que bom. Então vamos chamar o primeiro bloco. Nós faremos acontecer aqui hoje, como de hábito, nós temos 4 blocos. Nós já conversamos aqui durante 12, 13 minutos com o procurador Arcias. E vamos agora para a primeira interrupção e na volta estaremos aqui conversando sobre outros assuntos. Quem quiser participar, mandar pergunta para o procurador, eu acredito que ele não se furtará de responder. Pode ligar para o 9931-7110. Vamos lá para o comercial, Cris. Positivo, qual a natureza? Queda de moto. QS, em deslocamento. A grande maioria dos pacientes que a gente atende são vítimas de acidentes de trânsito. E na grande maioria são vítimas de acidentes de moto. Esses acidentes são eventualidades que poderiam ter sido evitadas, tendo uma postura mais defensiva dentro do trânsito. Um desperdício de vidas, um desperdício de tempo, um sofrimento sem necessidade. Nós médicos valorizamos, acima de tudo, a vida. Chega de imprudência. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Apoio Voltamos aqui hoje conversando com o Procurador da República. Ele é o Dr. Arcias Rodrigues da Silva, que está aqui conosco já há 2 anos. De Souza, desculpa. De Souza com S, não tem nada de Silva. Arcias Rodrigues de Souza. Doutor Arcias, o senhor esteve aí também participando desse evento que tratou da questão do tráfico internacional de pessoas. É fato? O que se discutiu lá? Tem gente sumindo no Brasil? Tem muita gente sumindo no Brasil. Como é que essas pessoas somem assim de repente? É que somem com elas, né? Elas não somem sozinhas. Tem quadrilhas especializadas? Alguém some com essas pessoas. Como é que funciona isso, doutor? Pois Trabalho escravo no meio também? Também. O tráfico de pessoas é um gênero, é um tipo, guarda-chuva. É um guarda-chuva de coisas. E aí tem tráfico interno de pessoas, tráfico internacional. Tráfico interno ou internacional para exploração sexual, tráfico interno e internacional para exploração laboral, de trabalho. Então, assim, é um guarda-chuva de situações. Pois não. Mas existe muito. Realmente existem quadrilhas especializadas em tráfico internacional, isso não só perto de fronteira, mas em grandes cidades existem sim. E existem os gatos. Lá no norte do Brasil chama de agenciam gato. Trabalhadores Trabalhadores de um lugar para o outro, normalmente de regiões pobres,
para outras regiões igualmente pobres. Mas é interessante, e eu acabei atuando, enfim, participei desse colóquio, mas muito rapidamente, porque eu tinha essa audiência pública e outras coisas. Mas eu trabalhei no norte do Brasil, eu fiquei 4 anos na região amazônica, como procurador da República, e acabei atuando com aqueles grupos de repressão ao trabalho escravo, a exploração de trabalhador. Fiquei, uma certa feita, ficamos 11 dias numa região do extremo de Rondônia e Acre, bem no extremo entre Rondônia e Acre, ali a uns 50 quilômetros da fronteira com o Acre. E era, assim, só para ter ideia do poder desse pessoal, ninguém está falando de gente pouca não, viu? Era, assim, era dono de umas 3 ou 4 fazendas, a menor delas tinha 19 mil cabeças de gado nela. Então, assim, era alguém que tinha 100 mil cabeças de gado aí. Sim. E explorava trabalhadores, inclusive menores, trazidos. Naquele caso de Rio Branco, nós fomos, inclusive, com a Polícia Federal até Rio Branco fazer uma missão lá para verificar de onde que vinham, e traziam esses menores para a exploração. E aí era tráfico, então, de pessoas para fins de trabalho, neste caso. Ficavam em condições subhumanas, bebiam água de uma pocilga lá onde gado e animais silvestres bebiam a mesma água, eles tomavam aquela água, cozinhavam, tinha uma caixa com charque vencida, coisa de ano já vencida, e quando nós chegamos lá, as únicas porções de charque que tinha era aquela porção só da gordura. Já viu aquela que é só a gordura? Então eles só estavam comendo a gordura do charque para se manter. E com aquela farinha, uma farinha que só o pessoal do norte do Brasil vai saber do que eu falo, uma farinha grossa que quebra o dente da pessoa. A farinha enorme, assim, uns grãos desse tamanho, que se descuidar quebra o dente. Então, assim, há no Brasil essa exploração. E é muito comum em região de fronteira, Lucas, e acho que as pessoas vão ligar isso muito forte, tem novela sobre isso e tal, que é a exploração normalmente de mulheres, mas não só de mulheres, para a exploração sexual em países ditos de primeiro mundo, ditos ricos. Península Ibérica, por exemplo, Espanha, isso, forte, tem muito turismo. Muito forte. Aqui tem quadrilhas que aliciam jovens para a Espanha. Pois é. E aí esse tráfico internacional é da competência federal, é um crime federal, e é da atribuição do Ministério Público Federal também a repressão, combater esses tráficos. Existem sim, e aí às vezes as pessoas costumam, e eu preciso dizer isso, costumam colocar um pouco a culpa no traficado. É preciso que a gente tire esse foco, né? A moça, enfim, foi para lá, mas foi para ganhar dinheiro e tal. Normalmente, no mais das vezes, vai enganado. Será, doutor? Vai enganado. Então, mas os que não vão enganados também vão explorados. E a exploração é crime. A gente precisa dizer isso. O fato da pessoa saber não diminui o crime do aliciador. Sim. Porque ele chega lá, retém passaporte, priva a pessoa de liberdade das contas. Isso é crime. Então, assim, primeiro, nem todas as pessoas vão sabendo. E ainda aqueles que vão sabendo não faz menor o crime do aliciador, porque o aliciador é aquele que comete o crime porque levou e traficou a pessoa e reteve documentos. Sem dúvida. Muito bem. E cerceia os seus direitos. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui do nosso Parque Nacional aqui, enorme, né? Ele tem aqui, pega uma grande, no entorno do parque, pega vários municípios aqui, que é uma área federal também. Sim. Não é fato? E ali teve recentemente um juiz federal aqui, doutor Rony Ferreira, deu um despacho e criou determinando que um bicho silvestre, uma onça, apareceu morta, e uma ONG que peticionou e ele deu uma decisão judicial, foi um Deus nos acuda, e afinal agora a questão foi pacificada. Teve uma atuação de uma colega do senhor, procuradora da República, fizeram um TAC lá e está pacificado, pronto, acabou. Agora, eu queria saber a sua opinião sobre um fato envolvendo o parque. Nós temos ali essa estrada que leva às cataratas do Iguaçu e, consequentemente, leva a um hotel super luxuoso que está incrustado dentro do parque. Todos conhecem, Hotel das Cataratas, pertenceu ao grupo Varig, que faliu, e hoje é do grupo Oriente Express, que tem também aquele hotel famoso Copacabana Palace, lá no posto 5, em Copacabana. Eles são dono daquele hotel e também dono desse aqui. E essa estrada que é 469, me parece que é a estrada federal que leva dentro do parque, para ver as cataratas. Aquilo movimenta
muito dinheiro, porque é 24 horas ali. E tem uma discussão pendente aí que volta e meia ela aflora, ela vai e volta, que é a questão da tal estrada paralela lá dos pobres, a tal estrada do colono. Aí eu venho aqui e pergunto ao senhor, por que a estrada que leva as cataratas pode e a estrada dos colonos não pode? Se a coisa fosse simples... Eu só estou perguntando. Por que é isso? É bom discutirmos. Não, sem dúvida. O senhor já tem acompanhado essa discussão da estrada dos colonos? Tem até lá no Congresso agora uma tendência de abrir as chamadas estradas parques, né? Mas, enfim, eu sempre pergunto se a estrada que leva as cataratas pode, a estrada dos colonos também deveria poder, porque ali tem centenas de famílias que vivem naquele entorno, etc. O que o senhor acha disso? Olha, é o que eu estava dizendo, não é uma questão simples. Mas também se a questão fosse simples, não haveria pergunta, né? Que ninguém faz pergunta simples. As perguntas têm que ser difíceis. Sem dúvida. Não se faz a pergunta, né? Sem dúvida. Então, se há uma pergunta, é porque é uma questão. Olha, essa questão da estrada do colono, então vamos pegar a primeira estrada do colono. Ela é uma questão complexa, define isso o ente constitucionalmente competente, que é o legislador, e, pelo que sei, há um projeto aprovado na Câmara e remetido para o Senado já, aprovando esta modelo, né? Seria Estrada Parque. Estrada Parque e tal. Me parece o seguinte, olha, compatibilizar o interesse da coletividade com a preservação é essencial, é necessário. Nem sempre é possível. E na medida em que for possível, me parece que isso deve ser feito. Eu desconheço como é o projeto, como será o projeto. Mas se conseguir conciliar isso, ora, muito bem. A dúvida que tenho é que normalmente a nossa índole, e aí eu preciso dizer uma coisa que não é simpático nem de dizer, nem de ouvir, mas a nossa índole do brasileiro, a nossa ética média, ela não é boa. Pronto, eu preciso dizer isso. Tem todo um alô o melhor do Brasil, o brasileiro, essas coisas. Eu acho que nós somos muito bem e tal, mas nós precisamos dizer que a nossa ética média não é boa, não. Qualquer permissividade é sempre um perigo. Então, o meu medo é só que este projeto, no início bem urdido e tal, de uma estrada parque, no final fique cheio de entrâncias lá no meio enfim, e estabelecimentos ali escusos e tal. Se isso acontecer, quebra completamente a ideia. Então, esse é o meu medo. O meu medo é que um bom projeto é desestruturado por más intenções nesse caminho. Sem dúvida. Mas se isso for fiscalizado e se isso for realmente com cuidados, bom, tudo bem. No que toca à questão do parque aqui, as visitações e tal, nós temos ali um diferencial, que são as cataratas. Gente, me parece que qualquer ideia que venha a tolher essencialmente a visita às cataratas está matando uma maravilha da natureza, algo que nós temos de muito caro em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem esse parque a que o senhor se referiu, tem toda essa pujança que a gente espera vai cada vez melhor, mas isso tem uma razão de ser. É a grandeza que a gente tem para o povo ver. Se nós não tivermos essa grandeza, ou se ela não for suficientemente preservada, Foz do Iguaçu vai ficar uma cidade fronteira como outra qualquer, como tantas outras aí. Foz do Iguaçu é hoje a maior cidade de fronteira que nós temos no Brasil. Sem dúvida. Nenhuma cidade de fronteira é tão grande quanto Foz do Iguaçu. Por que isso? Porque nós temos uma das 7 maravilhas naturais dessa humanidade. Precisa preservar. E quando o pessoal do ICMBio, do Parque Nacional do Iguaçu, Pegorari, a direção lá, é tão ansioso com essa proteção, é preciso que seja assim. É preciso que seja assim. Alguém vai falar, pô, mataram uma onça. Não é a onça que mataram. É o fato de alguém ter transitado numa velocidade com certeza incompatível e matado um animal, podia ser qualquer outro animal. Então, assim, não é o fato isolado da onça, é o fato do trânsito dentro de um parque nacional. Agora, proibir também não dá porque as pessoas precisam viver essa grandeza. De que vale, eu tinha um colega em São Paulo, um advogado famoso e do coração mesmo, falecido, ele dizia o seguinte: de que vale um gesto elegante se não é pego em flagrante? Ou dito de outro modo, de que vale uma beleza como as cataratas se eu não tenho como ir até lá e como propiciar um turismo adequado e a pessoa que vem do exterior quer um turismo adequado.
quem anda aí para fora vê como é que é o turismo. Gente, vamos pegar a Espanha, que é um país que eu acho um dos mais belos que eu conheço, com todo respeito pelos outros. O lugar onde passaram os romanos há 2000 anos. Eles preservam Toledo, uma cidade lá, homônima da nossa aqui, Sim. mas uma belíssima de uma cidade e tal. E você vai ver Toledo, você vai ver palácios construídos do tempo dos romanos, porque preservaram, porque cuidaram, porque você não toca a mão no monumento para não estragar o monumento. Sim. Então, assim, as pessoas vêm do exterior para ver o que nós temos de bonito, Lucas, mas nós temos que preservar. E mais ainda, as pessoas vêm para ver coisas preservadas. Então não adianta a gente querer meter os pés pelas mãos, não, e todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco com o Parque Nacional, todo cuidado é pouco com o Parque Nacional do que toca a Estrada do Colono. Todas as salvaguardas possíveis têm que ser feitas se a lei for aprovada pelo Congresso. E volto a dizer, as coisas no regime democrático são assim. Fala quem pode. Sobre lei, fala o Congresso. Se o Congresso falar que pode, falado está. E aí tinha um ditado em Roma que dizia assim, Roma locuta, causa finita. Em português é, Roma falou, Está falando. acabou. Ô, doutor, eu estou vendo que o senhor é meio poeta também, gosta de umas citações poéticas. Isso nos remete à sua erudição, é bom saber disso. Eu vou tocar agora em outro assunto com o senhor. Nós sabemos que o Ministério Público Federal, entre as suas várias prerrogativas, uma delas também estar, como é que nós chamaríamos, a Polícia Federal, nossa briosa Polícia Federal, né, Belíssimo. que tanto honra os brasileiros. A gente, nos últimos anos, nós temos visto grandes atuações da Polícia Federal desmantelando quadrilhas aí, e eu acho que, segundo as pesquisas que se faz aí, a Polícia Federal hoje é uma das instituições em que mais o brasileiro confia. É realmente uma coisa fantástica. Mas já me avisaram aqui, eu quero falar disso com o senhor, porque o Ministério Público Federal ele tem uma atuação ali do lado da Polícia Federal. A Polícia Federal é, de uma certa forma, fiscalizada pelo Ministério Público Federal. E aqui tem umas coisas que acontecem aqui na cidade onde o rabo abana o cachorro, que eu vou conversar na sequência, porque agora nós vamos fazer mais uma interrupção, por favor. Chega de imprudência. Semana Municipal de Trânsito. Cidade Unida, salvando vidas. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Apoio Então, estamos de volta. Eu queria aproveitar aqui e dar uma notícia política aqui, aproveitando as pessoas que nos assistem. Eu queria dizer o seguinte, vou publicar daqui uma meia hora no meu site hlucas.com.br. Quem tem o hábito de ler vai encontrar lá duas notícias políticas. Por exemplo, o Luciano Alves, que é o apresentador daquele programa lá, o programa da massa, né, visto por
milhões de... diz que tem quase uma centena de municípios que sintonizam. A pessoa gosta desse negócio, miséria, de polícia, e prendeu, e meteu o cacete. Bom, enfim, o Luciano Alves assinou ficha no PSC. Ele até então não tinha filiado a partido nenhum. Então ele entrou, ele está filiado ao partido do Ratinho, que é o dono da Rede Massa. Então tudo a ver, né? O Luciano é funcionário do Ratinho, então ele está no PSC. E ele é uma pessoa que tem carisma, o povão gosta dele, na classe D e C. Foi meu entrevistado aqui dia desses, e ele está no PSC. E o Edson Casagrande, que é um dos secretários do governador Beto Richa para assuntos estratégicos, também deixou o DEM, ele vai estar aqui amanhã. Nós vamos recebê-lo aqui amanhã na CBN. Ele deixou o DEM e agora assinou ficha no PSB, porque o prazo fatal é amanhã. Depois do dia 5, né, doutor? Ninguém mais pode filiar-se. Então, o Edson, repetindo, Edson Casagrande deixou o DEM e entrou no PSB, que é o partido do Reni Pereira, e do Eduardo Campos também, que deixou o governo da Dilma. E o Luciano Alves está no PSC. Doutor Cias, eu queria saber do senhor o seguinte: a nossa fronteira aqui é tida como uma das fronteiras mais perigosas do planeta, pelas suas características próprias, que quem mora aqui sabe. O Paraguai é um dos maiores produtores de maconha do mundo. E essa maconha que ele produz, não dá para os paraguaios fumar toda. Tem que exportar. E o principal país exportador que recebe essa maconha é o Brasil, infelizmente. Essa maconha sai por aqui, não sabemos, imagina-se que ela saia por terra, por ar, pela água, e ela vai abastecer os grandes centros, que é onde? São Paulo, Rio de Janeiro, as favelas lá. E vira e mexe a polícia nesse incessante trabalho que ela tem, a Polícia Federal. Agora, 3, 4 dias atrás, apresentou 7 toneladas. E o último domingo, eu passei pela aduana ali, a aduana nossa aqui, Brasil-Paraguai, ali na Pia, Ponte Internacional mesmo, pude observar que não tinha um agente federal e não tinha, pelo menos ali naquelas canaletas onde eu passei, não tinha ninguém, estava a mosca, tinha 2 vigias terceirizados lá, conversando entre eles, e eu falei, mas que coisa engraçada. Falta pessoal, por que isso, doutor? Você tem ideia? Qual que era o horário? Era 12h10. 12h10 de domingo passado. Domingo passado, 12h10. Eu escrevi no meu site, Já tá. eu escrevi e registrei. Passar o dia do mês. Eu queria até, não, foi domingo passado porque será a hora do almoço. Hoje é sexta-feira. Eu escrevi doutor Essias, eu escrevi no meu site, que eu tenho um site que as pessoas, tem 17 leitores que lê, eu botei lá. E o horário e o dia. Mas, enfim, eu imagino que seja pouco efetivo, o efetivo, eles não gostam de falar o número do efetivo por uma questão de segurança, né? Mas não é inusitado uma aduana como a nossa, foi falado aqui, o senhor há de concordar também, que transita milhares de pessoas. E estava passando muita gente ali, porque domingo também as pessoas procuram o Paraguai, principalmente o iguaçuense, para fazer compras ali, o básico, né? Vai e volta, e não tinha ninguém lá. Eu não sei o que houve. Deixa eu só antes dizer, eu quero então transmitir um abraço para você aqui, ao vivo e em cores, de um amigo, doutor Alessandro, procurador da República, que passou por aqui, está em Curitiba, e o abraço foi o seguinte, ele falou, transmite um abraço para o Lucas e diga para ele que eu sou um dos 17 que lê o que ele escreve. Então pronto, tá bom. Desse jeito, então, foi, doutor, agradeço. Exatamente como recebi o mandato. Muito obrigado. Agradeço. Recebi a incumbência e estou me desincumbindo, doutor Alessandro. Estou me desincumbindo aqui do abraço que o senhor mandou. Tá certo, agradeço a atenção do doutor. Só para enriquecer o comentário, o doutor que ele está servindo é o doutor Alessandro Fernandes de Souza, né, tem o sobrenome do doutor Essias, que esteve aqui conosco uns 3 anos aqui, na Procuradoria da República também, e foi ele o responsável por uma investigação que entrou para os anais, entrou para a história do Ministério Público Federal no Brasil, porque ele investigou o monstro sagrado do cartunismo, o seu Ziraldo. Investigou aquele caso as pessoas que moram aqui haverão de se lembrar dos famigerados festivais de humor que foram feitos aqui, o Ziraldo estava no meio, e aí se perderam lá na hora das contas, e o doutor Alessandro investigou, porque a função do procurador, quer seja federal ou estadual, é investigar.
Ele investigou, encontrou irregularidade, ofereceu a denúncia, o juiz federal recebeu, condenou todo mundo, foi um Deus nos acuda. Imagine Ziraldo condenado por estelionato. E ele ficou, logo eu. Bom, ele está recorrendo, está lá em Porto Alegre. Esses dias aí, Porto Alegre confirmou a condenação. Enfim, um grande abraço para o nosso estimado procurador. Doutor, então é assim que funciona, né? Eu botei lá no meu site, que tem 17 leitores, que a aduana estava às moscas. E eu quero crer que algum delegado federal também que lê deve ter tomado conhecimento. E eu imagino que é pouco efetivo. Não, mas é interessante que isso seja veiculado, até para que a Polícia Federal, que tem sido, isso, o senhor mencionou isso muito bem, tem sido muito efetiva. Incansável. Com certeza, uma das instituições que tem funcionado maravilhosamente bem neste país é a Polícia Federal, sem dúvida nenhuma. E aqui em Foz do Iguaçu nós temos contato com os delegados e com os agentes, gente de primeira linha mesmo. Mas é até bom, então, que se faça essa publicidade, até para que a Polícia Federal, enfim, reveja os seus escalas e tudo. Com certeza, carência de pessoas, com certeza tem, né? Talvez até a hora do almoço, né? Porque um domingo ensolarado, 10, meio-dia. Mas como é bom citar a hora e o dia, até para que os veja a escala lá, quem que estava lá, né? Vejam quem era que ia naquela escala, no domingo, dia 29 de setembro. Isso, ao meio-dia e 10. Eu acredito que foi feito. O Ministério Público tem, por missão constitucional, o controle externo da atividade policial. Então, assim, se a atividade policial funciona ou não funciona, ou na medida que funciona, diz respeito, sim, à função constitucional do Ministério Público. E o Ministério Público mantém, e é bom a gente saber, e as pessoas saberem aí, Lucas, mantém em cada estado um grupo de controle externo da atividade policial. Esse grupo, então, pega procedimentos que as pessoas trazem sobre eventual, enfim, desvio de conduta, eventual situação que as pessoas entendam que há um ilícito por parte do policial, no nosso caso do Ministério Público Federal, por parte dos policiais federais. Então aqui tem Policial Rodoviário Federal, Polícia Federal e também a Força Nacional, embora sejam de policiais militares, é uma força federal mantida no nível do Ministério da Justiça. E eu participo desse grupo de controle externo da atividade policial. Eu tenho assento lá, eu e mais 4 ou 5 colegas de outros lugares. E aqui em Foz do Iguaçu eu componho esse grupo de controle externo. Então o grupo de controle externo atua nisso. Então se qualquer cidadão tiver notícia de desvio de conduta por parte da autoridade policial federal na nossa região, pode levar a questão ao Ministério Público Federal. E pode levar também a questão à própria Polícia Federal. Isso eu preciso dizer. Normalmente, as questões que são levadas ao conhecimento da administração da Polícia Federal, normalmente são tratadas de maneira republicana. Quando eu digo que são tratadas de maneira republicana, quer dizer, são tratadas de maneira adequada e tal. Então, devem procurar as autoridades, quer seja do Ministério Público Federal, quer seja da própria Polícia Federal. Muito Com certeza, bem. Esse episódio, alguém da Polícia Federal já deve estar vendo e vendo quem que estaria nessa escala. Eu acredito até por causa da repercussão desse programa, modéstia à parte, ele é visto por pessoas que ligadas esses meios, como eu falei para o senhor, Judiciário, Ministério Público e também os meios policiais. Doutor, nós temos aqui em São Miguel do Iguaçu um heliporto ali, um hangar, onde fica ali um brinquedinho que custou alguns milhões de dólares do governo israelense, que é uma grande novidade, chamado drones, né, doutor? Que está na moda agora. Tem o Vante que só fica fotografando e tem também aquele que solta as bombinhas. Quer dizer, o cidadão lá no Colorado, nos Estados Unidos, numa tela de computador, de repente ele aperta um botão lá e um drone que vai lá e bombardeia uma caverna no Afeganistão. É a tecnologia tomando posição no mundo moderno. Isso é muito importante. Esse Vante que nós temos ali em São Miguel do Iguaçu foi adquirido pelo Ministério da Justiça, que é para ajudar. Ele está efetivamente no ar ou ele está no solo, doutor? Houve até 2 colegas, eu não participei
dessa fiscalização que foi feita. Vieram aqui deputados federais. E 2 colegas mesmo até do grupo de controle externo também. Eles participaram? Para ver o Vante. Para ver o Vante. Ele está voando? Pois é, o problema todo, me parece, é o seguinte, é que toda a logística do Vante é feita através de Brasília. Ah, tá. Isso Sim. é um problema, porque Sim. assim, por mais que as comunicações sejam enfim, em tempo real, Sim. Tal, a mim me parece que alguma descentralização seria necessária. Para ele, sim, Para que ele sim, fosse sim. mais operacional. Por enquanto ainda é Brasília. caro e subutilizado. A gente precisa ser isso. Agora, me parece que a questão é de operacionalização e com certeza isso está sendo... Só para complementar aqui essa conversa, para a gente passar para outro assunto, agora, 2 ou 3 dias atrás, você deu na imprensa, eu vi que houve uma boa apreensão de maconha, que estava sendo descarregada do lago para os veículos, e o nosso brinquedinho aí, o Vante, viu e fotografou e avisou, a polícia foi lá e prendeu, quer dizer, um resultado imediato e bom. Vamos agora partir para mais um bloco, interrompemos, e na sequência vamos participar do último bloco com o Procurador da República aqui, que é também o atual coordenador dos demais procuradores. Segundo ele, o doutor já explicou, a cada 6 meses eles mudam. São eleitos entre eles mesmos e hoje ele é o atual. Vamos para o comercial, por favor. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas, em crises hipertensivas, pressão alta grave, em casos de afogamentos. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. Apoio Voltamos aqui no último bloco. Este é o programa H. Lucas Entrevista. Hoje é sexta-feira, o último programa da semana, conversando com o Procurador da República aqui, o doutor Hercias de Souza. Doutor, como é que está a questão indígena aqui na fronteira? Tem índios aqui bastante, né? Tem. Tem. Eu nunca vi índio aqui, toca pito, eles não andam pela rua aí não. Onde é que eles ficam, esses índios aqui, na região, né? Quando a gente vai para Curitiba, a gente vê eles vendendo coisas aí, bugiganga na estrada. Temos. Eles estão sendo bem tratados pelo homem branco ou quá? Eu acho que quá. Porque essa não é uma questão simples também. Não? E normalmente, nas regiões onde há indígenas, o homem branco tende a não gostar. A ideia do homem branco quanto ao indígena, nos locais que tem indígena, normalmente é desfavorável. Por que essa convivência não é pacífica? Porque o homem
é uma contradição num punhado de pó, hein? O ser humano é a contradição, isso eu estou parafraseando, Sim, eu já ouvi essa frase. Na verdade, ele diz que o homem é o medo num punhado de pó. Sem dúvida. Mas, enfim, o homem é uma contradição. Mas o que nós temos aqui com os indígenas? Eram populações originárias, andavam por isso aqui, chegamos nós, tomamos conta do pedaço. Agora nós temos no oeste do Paraná uma região que a gente chama, o nome chique é antropizada. Antropizado quer dizer que é antropos, de homem, né? Tem muita gente no lugar. Então a nossa região é antropizada demais, tem gente demais aqui. Não dá para ignorar isso. Então o modo como nós temos que tratar os direitos indígenas tem que ver forte com a região na qual eu estou inserido. Então, por exemplo, eu fui procurador da República na Amazônia. Ora, lá nós temos muita terra. Sim. Dono e tal, mas muita terra. Muita proteção também e tal. Então, eu tenho uma margem de manobra maior. No oeste do Paraná, nossas margens de manobra são muito pequenas. Por exemplo, nós estamos agora, isso é de hoje, de coisa de meia hora atrás, uma hora atrás, eu estava numa reunião com o Pegoraro do ICMBio, com o FUNAI e o Ministério Público Federal. Alguns indígenas ocuparam um canto no Parque Nacional do Iguaçu, há 10 dias. São duas famílias, basicamente, dissidentes do Anhatete, que é uma região... Um local onde Itaipu alocou, ficaram em Matelândia por um tempo e agora ocuparam essa parte do parque. Pois bem, há uns 10 dias. Essa é uma questão atualíssima. E aí nós temos dois direitos em conflito, e dois direitos igualmente fundamentais, igualmente constitucionais, que é a preservação do Parque Nacional, a gente acabou de falar isso, sem dúvida, de colônias, todo, e o direito indígena. Aí, como fazer? Eu pedi uma audiência com o prefeito em Matelândia, para quarta-feira, agora na semana que vem, para a gente ver o que a gente pode alinhar nisso, porque tem que ser do interesse da comunidade, e isso eu preciso dizer aí para o seu telespectador, a ideia do respeito às minorias. E eu vou falar uma frase que é do Nelson Mandela, ele dizia o seguinte, que se você quiser saber qual é o nível de desenvolvimento de um povo, veja como esse povo trata as suas minorias. Isso é o Nelson Mandela. Sem dúvida. Não é minha, não. Que ficou 27 anos preso porque era de uma Exatamente. porque era de uma maioria negra lá. E escravizado por uma minoria branca. Apartheid. Lá era pior ainda, porque a maioria negra era sem dúvida. Pela minoria branca. Pois bem, então se você quiser saber se a nossa sociedade é progressista, culturalmente, vê como a gente está tratando nossas minorias indígenas, pessoas portadoras de deficiência física. Agora tem nomes, agora politicamente os PNEs, né, portadores de necessidades especiais e tal. Tudo bem, eu acho assim que esses termos muito politicamente corretos escondem o problema, na verdade. Mas tudo bem, os PNEs, os portadores de necessidades especiais, como nós tratamos? Nossas calçadas são adequadas para eles? Os elevadores são adequados para eles? Como nós tratamos nossas minorias sociais? Nós temos prédios, eu moro num prédio, em que tem elevador social e um elevador para os trabalhadores domésticos. Mas isso sempre existiu no Brasil. Pois é, mas, meu Deus, o trabalhador doméstico tem alguma doença infecto-contagiosa? Não tem. Bom, então tá. Como nós tratamos as minorias é o nosso nível de desenvolvimento. Indígena precisa ser tratado adequadamente. Mas eles são, normalmente assim, preguiçoso, dizem que eles são preguiçosos, dizem que eles são, isso é um lugar comum, nem estou falando. Os índios, né? Os índios são preguiçosos, os índios são... Gente, é outra cultura. Mas é verdade. É um outro modo de ver. Eu fiz um mestrado há 2 anos, na Europa, na Espanha. E aí, a minha dissertação de mestrado foi exatamente a questão do direito de participação dos indígenas nos grandes projetos. A conclusão a que eu cheguei na minha pesquisa, e na dissertação que eu não traduzi do espanhol até agora, é que eles não são ouvidos. Em Itaipu, atropelou o direito de todo mundo e muito forte dos indígenas, não vai dar valsa. Não vai dar valsa. E aí, para rever isso para o passado hoje... Doutor, você falou uma coisa aí interessante que eu quero aproveitar, então vou interromper o senhor aqui, porque nós estamos caminhando para os minutos finais, aproveitar aqui o senhor o máximo.
O senhor falou da Itaipu, a Binacional Itaipu, né, que é uma honra para nós brasileiros. Ela já respondeu por 1/4 da geração de energia que o brasileiro precisa. No início era 1/4, hoje é 17%, 18%, porque outras unidades hidrelétricas foram construídas. Mas é uma potência, como você olha até então, uma das maiores usinas de energia e geração de energia do mundo. Muito bem. Itaipu está ali dentro, né? Eu chamo de poderosa. Eu chamo a poderosa Itaipu. A Itaipu ela tem uma identidade jurídica, parece um ser híbrido. Porque veja o senhor, a Itaipu ela vende energia, ela fatura, a receita de Itaipu é uma fábula, porque ela vende energia. E ninguém fiscaliza Itaipu, nem o Ministério Público Federal, nem o Tribunal de Contas da União. Ou seja, nós temos uma mega empresa que gera uma receita fabulosa que não é fiscalizada por ninguém. Como é que o senhor vê isso? E é demandada no Supremo Tribunal Federal. Porque se você for demandar Itaipu, você tem que demandar o Paraguai. E para demandar o Paraguai, para demandar a República Estrangeira no Brasil, tem foro privilegiado. Sem dúvida. Itaipu é a única empresa que eu conheço que tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, de empresa. O resto é só pessoas físicas. Como é que então, isso não é perigoso? Eu procuro ter uma visão, eu sou falho, cheio de defeitos e tal, só eu sei o quanto eu tenho de defeitos, mas assim, eu procuro ter uma visão equidistante das coisas. Procuro tentar ver as coisas na sua inteireza. E Itaipu é algo que tem que ser visto na sua inteireza, é uma mega empresa. Hoje, Itaipu, não sei se seria construída como foi construída. São novos tempos, né? É o que eu acabei de falar, né? São outros tempos, outros passarinhos estão cantando. Exatamente. Enfim, mas naqueles tempos que os passarinhos cantavam diferentemente, quando Itaipu foi feita. Bom, nós temos então uma empresa que é nossa, é binacional, mas do que é nossa e tal, deve ser orgulho, deve ser administrada com probidade, mas deve ser fiscalizada também. É do princípio republicano que todo aquele que detém poder tem que ser fiscalizado. Tem que ser fiscalizado. Tem poder, tem que ser fiscalizado. Porque é Montesquieu. Montesquieu dizia que quem tem poder vai abusar desse poder num determinado momento, até que seja impedido. É verdade. Se não for impedido, quem detém poder abusa. Ele escreveu isso lá séculos atrás. Eu quero saber do senhor, aproveitando mais uma vez, o seu chefe, que o seu líder máximo é o procurador Junot, procurador-geral da República, né? Ele foi substituir agora o lá que saiu, o Gugel, que teve uma atuação marcante, dado o mensalão. Sim. E o doutor Junot ele foi até motivo de um comentário dos meus colegas, porque eu também sou da CBN, mas da CBN daqui. Os meus colegas da CBN do Rio de Janeiro fizeram esse comentário lá e brincaram e tudo, que nós fazemos comentários e brincamos às vezes. O doutor Junot acabou de tomar posse, baixou uma portaria dizendo o seguinte: procurador da República nesse Brasilzão varonil só pode viajar na classe executiva. Mas eu quero falar. Como é que você viu isso? Me dá 30 segundos. Por favor, você pode falar um pouquinho mais. Tá. Você soube disso? Não sei. Ele baixou a portaria. Respeito. Mas espera um pouquinho só. A portaria é só para viagem internacional, primeiro. Segundo, viagens internacionais para empresa conta nos dedos. Conta nos dedos as viagens internacionais. São poucas? A serviço, muito poucas. Certo. Muito poucas. E a ideia básica é a seguinte: qualquer diretor de qualquer empresa grande neste país vai para o exterior em classe econômica. Não, vai em executivo, das multinacionais vão em executivo. Sem dúvida. Então, a escolha é o seguinte: vai junto com a meninada que vão para a Disney ou vai no executivo? Essa é uma escolha só. E nós estamos falando de meia dúzia de viagens. Elas ocorrem, são muito poucas. Não, acho que gastou-se 100 e poucos R$100 mil no ano todo. Tá bom. Com os 1.000 procuradores. Porque deu a impressão, só para. Também preciso defender aquilo. Deu a impressão que os 1.000 procuradores da República do Brasil iam passar só andar em executivo. Não. As viagens, só as internacionais, as internas, a gente anda. Doutor, tem 1.000? Em torno de 1.000. É pouco, hein? Porque só tem em grandes cidades. Quantos juízes federais tem no Brasil? O senhor tem ideia? Deve ter uns 4, 5 mil. Então não tem tanto mais. Não vão aposentando. Os juízes federais também são poucos. São cidades. Normalmente, onde tem juiz federal, tem procurador da República. Isso, andam juntos ali. Razoável. Doutor, vou aproveitar o senhor para puxar o senhor para o mensalão.
Né? Esse mensalão mexeu com a vida da República. Não tem quem não ouviu falar do mensalão. Porque hoje todo mundo tem televisão em casa, quem não tem televisão tem rádio. Lá, não sei, naqueles rincões, lá tem, lá nos cafundó né? Bom, e como é que o senhor viu aquele voto do ministro Celso de Mello? A Supremo dividiu, né, na decisão final, ficou dividida, veio o voto de Minerva lá do ministro Celso de Mello e deu provimento aos embargos infringentes. Com isso, ele retardou o cumprimento da pena, jogou para 2014, e já que tem quem diga que quem devia ficar em regime fechado não vai mais. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Isso é interessante. Tem uma coisa no julgamento que é a questão jurídica do julgamento. Depois, num julgamento desse, tem a questão social, política, que é forte também. Agora, o que me parece é o seguinte, o ministro Celso de Mello, em 2012, quando alguns réus do mensalão queriam jogar o processo para o primeiro grau, ele disse que o processo, ele votou que o processo ficasse no STF, e um dos fundamentos do voto dele é o seguinte, olha, não tem nem supressão de instância, porque no STF, inclusive, tem embargos infringentes, se a pessoa perder com 4 votos e tal. Pois bem, aí ficaria muito difícil juridicamente para o ministro Celso de Mello se desdizer. Pode dizer o seguinte, não, olha, é o seguinte, olha, o negócio não vai caber embargos infringentes, não. Do ponto de vista da comunidade jurídica, isso eu preciso dizer, e a minha posição é contrária ao voto dele, a posição do Ministério Público Federal é contrária. É no sentido de não cabia embargos infringentes. Sim, sem dúvida. E vamos expedir o mandado de prisão. Vamos prender esse povo todo. Mas, assim, do ponto de vista jurídico, a gente tem que entender que para o ministro Celso de Mello ficaria muito difícil. Difícil, houve pressão violenta sobre ele, com certeza. A imprensa. Mas ele preferiu manter a coerência da decisão que ele tinha tido antes. Então, assim, nós precisamos entender também isso, né? Que para ele seria quase impossível ele rever, assim, a decisão anterior do ano passado. Agora, há um reflexo político e social forte nesse julgamento. E é impressionante como isso é um espelho, Lucas, porque as pessoas vão ter a ideia se nós somos um país sério ou não, isso no mundo inteiro, no modo como a gente vai tratar esse julgamento. Se não for ninguém para a cadeia, ninguém, eu digo, da liderança política, o núcleo financeiro vai, os diretores do Banco Central foram nada muitos anos lá. O carequinha lá pegou 40 anos. Então não tem perdão. Então esse pessoal vai pegar. Não tenha dúvida, vai. Agora o Zé Dirceu, que é o pomo da discórdia, parece que vai se safar. Pois é, e aí é muito ruim politicamente, é muito ruim socialmente isso. Mas enfim, é um julgamento complicado, não é simples. O Supremo é político, doutor? Político. Ou ele é técnico? Então, político no sentido de político partidário, não, mas político no sentido de ser um órgão de Estado é quem exerce poder em nome do Estado. É político. É um poder político do Estado. Então, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que exerce um poder político do Estado. O Tribunal de Justiça do Paraná é um órgão da estrutura política do Estado. Do Estado, sem dúvida. Política partidária. Sem dúvida. Do Estado. E aí tem que ver, sim, decisão que tem repercussão social e política importante, quem decide tem que saber que pesa nos ombros dele esse ônus, sim. Sem dúvida. É o ônus de sentar na cadeira. Sentou na cadeira, assume. É aquilo que eu sempre falo, ajoelhou, tem que rezar. Eu queria dizer que nós chegamos ao final, foi uma satisfação enorme recebê-lo aqui. O senhor esteja à vontade para as suas considerações finais, por favor, doutor Hercias. Agradecer o convite, despedir aí dos telespectadores, dos internautas e de todos aqueles que nos veem, dizer que o Ministério Público Federal está à disposição da comunidade. Nós temos limitações muito grandes, atualmente até de espaço lá, estamos querendo mudar para um lugar um pouquinho melhor e tal, mas somos servidores da comunidade. E transparência precisa ser também a nossa marca. A marca da justiça, a marca da política. A gente tem que reconstruir isso, senão a gente não vai ser nunca aquilo que a gente achou que podia ser. Agradeço. Eu queria dizer, para finalizar, que hoje nós estamos de festa lá na CBN. CBN é aqui na Avenida Paraná, ali perto da Nescida do Boici, Avenida Paraná 205.
Nós agora, às 9 horas, vamos fazer acontecer lá um show do Jean e Giovanni, uma dupla caipira, quem gosta de viola e tudo, eles são famosos aí, vai cantar para nós lá, para os nossos amigos, as pessoas que gostam de assistir a CBN, estão convidados a irem até lá, 9 horas. Daqui a pouquinho, nós estamos comemorando 3 anos que a CBN se instalou aqui na cidade. Eu convido você que nos assiste para ir até lá. Por favor, tenham todos um bom final de semana. Obrigado.